Boa noite, Tânia. Boa noite, Délia. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Tudo? graças a Deus. Que Boa noite, ótimo. amigos que estão adentrando a sala. Seja bem-vinda, Tânia. Muito É um, obrigada, Délia. é um prazer tê-la conosco aqui na sala do Centro Espírita Humberto de Campos. O prazer é todo nosso. Obrigada. Boa noite aos amigos que estão adentrando a sala virtual do Centro Espírita Humberto de Campos. Vamos começar mais uma live semanal do Centro Espírita Humberto de Campos, hoje com a presença querida e amiga da nossa irmã Tânia Menezes, de Salvador, que nos falará sobre o tema A Passagem Estreita. Agradecemos a sintonia de todos. Vamos orar a Deus e a Jesus. Divino Mestre Jesus, Pai de amor e misericórdia, que a tua infinita bondade se estenda sobre toda a humanidade, Senhor Jesus, amparando e sustentando todos aqueles que se encontram vitimados pelo coronavírus, amparando também os seus familiares pelas dores das perdas dos seus entes queridos. E também, Divino Mestre, nós te pedimos por todo o planeta Terra que haja paz, harmonia e o amor. E que nessa noite a nossa palestrante Tânia seja envolvida com as luzes da inteligência, da sabedoria e do discernimento, e que ela seja feliz em suas colocações e se faça entendidas por todas nós. Que a tua misericórdia e o teu amor envolva todos os nossos lares. Que assim seja. Viva Jesus. No próximo sábado teremos a palestra Amai-vos e Instruir-vos com o nosso irmão Carlos Campetti. Neste momento, com votos de muita paz, nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Tânia Menezes, que após a sua palestra fará a prece de encerramento, finalizando assim a nossa transmissão. Um feliz trabalho, Tânia. Boa noite a todos que estão na sala e que Jesus nos ampare sempre. É com você, Tânia. Uma boa noite. Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Humberto de Campos, aos amigos que nos ouvem neste momento, àqueles que adiante também terão a oportunidade de estar ouvindo essa mensagem e a proposta que nos foi confiada é a passagem estreita. Então, nós iniciamos as nossas reflexões trazendo o evangelista Mateus, no capítulo 7, versículo 13, quando Jesus, é uma passagem muito conhecida, trazida por ele, quando ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos entram por ela. Então, esta passagem estreita que nós estaremos trazendo nas nossas reflexões, ela está lembrando dos nossos deveres, porque esta porta, esta passagem, ela nos sinaliza sobre os deveres com os quais nós assumimos quando viemos para a experiência carnal. Só que esses deveres, por conta das nossas limitações, por conta das nossas vinculações ainda com o primarismo, eles não são devidamente cumpridos. Nós temos ainda dificuldades na nossa caminhada
de estar dando conta desses deveres. É por isso que a nossa opção é justamente de estar caminhando por aquela passagem que seja mais espaçosa, que seja larga. Mas por que que Jesus disse que a porta estreita ela não é seguida por muitos? E este espaçoso caminho é por onde a maioria adentra, exatamente porque nós ainda temos dificuldades de vencer as nossas dores, de vencer os obstáculos e diante do sofrimento, diante das dores, nós vamos optar por aquela caminhada que seja mais fácil, mais acessível, com menos desafios. E aí nós trazemos uma lenda que foi apresentada por Emmanuel no prefácio do livro Libertação. Libertação faz parte da série de obras sobre o mundo espiritual trazido através da psicografia de Chico Xavier por André Luiz. E é interessante a apresentação deste capítulo, deste livro, Libertação, o sexto livro da obra da série André Luiz, porque Emmanuel, trazendo esta lenda, vai estar nos mostrando essa passagem estreita, as facilidades na lenda egípcia. Então, ele inicia a narrativa dizendo que um jardim muito bonito, ele tinha um lago que era rodeado de azulejos azul turquesa. Neste lago existia uma comunidade de peixes, e os peixes, em sua maioria, eram muito gordos e estavam sempre à procura de alimentos e, quando eles se alimentavam, iam descansar. Mas se destacava neste lago um peixinho vermelho. E este peixinho vermelho, ele era diferente dos demais peixes da comunidade. Quando ele ia buscar o alimento, como ele era mais leve, normalmente ele era deixado de lado, porque os outros sempre corriam à frente daquelas larvas, das minhocas, para poder se alimentarem. Mas esse peixinho vermelho, que era muito curioso, como ele não tinha a oportunidade de estar se alimentando como os demais, bem como de estar descansando, porque os demais peixes ocupavam os melhores lugares do lago para o seu descanso. E o que ele fez? Como era muito curioso, começou a estudar ladrilho por ladrilho, e na sua curiosidade, ele entendia que aquela água ela deveria escorrer por algumas passagens minúsculas daquele reduto. Então, depois de estudar atentamente ladrilho por ladrilho, ele observou um minúsculo buraco por onde de fato escorria a maior quantidade de água em relação aos demais. E durante dias, este peixinho vermelho ficou a estudar esta passagem. E na sua mente, ele começou a pensar: ora, se essa água chega até este lago e ela escorre, ela deve seguir para uma direção que não este lago. E ficou a imaginar qual seria esta direção. Quando ele inicialmente tentou passar por aquela estreita passagem, ele não conseguiu. E aí começou a refletir que, se de fato ele quisesse sair daquele local, ele teria que perder algumas das suas escamas, mas para ele seria uma boa causa. Então ele passou a estudar como seria a sua passagem por aquele buraquinho estreito. E lá um dia, eis que, após muito esforço, ele conseguiu seguir naquela passagem estreita e caiu no regato. Depois desse regato, ele foi para o rio. Do rio,
ele atingiu o mar. Mas o peixinho vermelho, ele ficou encantado com aquela paisagem que ele começou a ver completamente diferente do ambiente onde ele estava acostumado. Mas nesta observação de grandes navios, de prédios que ele avistava ao longe, de pessoas caminhando às margens das praias, ele pôde perceber que também a comunidade de peixes era muito diferente da que ele estava acostumado. E quando ele se deu conta, tinha uma enorme baleia passando por aquele ambiente. Ele foi se aproximando e foi tragado por aquela baleia. Quando ele se viu dentro de um ambiente escuro, ele começou a pensar que não teria feito todo aquele esforço para sair do lugar onde ele se encontrava se não tivesse um propósito, um objetivo. O que ele fez? Começou a orar, porque quando criança, ele foi educado que existia um peixe, um Deus dos peixes, e foi para ele, para este Deus, que ele orou. Ele orou pedindo que gostaria de sair de onde ele estava, dentro da baleia. E no decorrer da sua oração, a baleia começou a tossir, a soluçar, tossir e expeliu o peixinho vermelho para fora. Daí, ele começou a observar que nem todos os peixes eram amigos e que aqueles maiores, ele, como era pequeno, precisava se manter afastado. E foi o que ele fez. Nesta caminhada, ele começou a perceber que outros peixes, vendo que ele era novato naquele ambiente, começou a lhe dar orientações. E eis que ele chega ao lugar que ele chama Palácio de Coral. Ali, ele começou a aprender sobre outras regras de viver dentro de um oceano, mas também encontrou peixinhos que, como ele, era curioso, gostava de estudar, e juntou-se a esses peixes para estudar e entender melhor como se processava a vida. E lá diante desse estudo, ele recebeu uma orientação que aquele oceano, se porventura tivesse uma estiagem, não haveria problema para a vida marinha. Entretanto, os pequenos lagos, se tivesse uma grande estiagem, eles estavam fadados a morrer toda a espécie animal que ali habitasse. Ouvindo esta informação, o peixinho vermelho começou a pensar nos seus amigos, naqueles peixes com os quais ele tinha convivido durante toda a sua infância, e a pensar: aquele lago, em uma estiagem, certamente todos os meus amigos morrerão. O que ele fez? Pediu orientação aos peixes que eram mais antigos naquele local de como ele poderia fazer para retornar de onde ele tinha vindo, porque ele queria alertar os seus irmãos de que em uma estiagem eles poderiam morrer e queria convidá-los a participar da sua vida ali naquele grande oceano. Então os peixinhos amigos começaram a lhe dizer quais seriam os melhores caminhos para ele retornar ao seu antigo lar. E assim ele o fez, pensando na sua viagem de vinda, em todos os percalços que ele tinha atravessado, ele compreendeu que a partir dali ele realmente necessitava trilhar por novos caminhos. E aí saiu do oceano para os rios, dos rios para o regato, e eis que ele chega
ao lago da sua infância. O que o peixinho vermelho pensou? Ora, eles devem ter sentido a minha falta durante todo este tempo. Quando eu lá chegar, eles vão querer me perguntar por onde foi que eu andei, por que eu me afastei tanto tempo. E na chegada do lago, o peixinho vermelho se deu conta de que os peixes não deram falta da sua ausência, porque ele começava a caminhar e nessa caminhada os peixes continuavam a nadar sem nem sequer olhar para ele. O que ele fez? Buscou o peixe-rei e colocou para ele toda a sua vivência, o que ele tinha encontrado, que existia vida além daquele lago, um oceano maravilhoso, o castelo de coral, onde todos eles poderiam viver, porque se chegasse uma estiagem, provavelmente todos morreriam. Como o peixe-rei achou estranho todo aquele comentário que ele fez, buscou reunir todos os peixes do lago e pediu que o peixinho vermelho fizesse a sua narrativa. Na ingenuidade do peixinho vermelho, ele achava que, ao narrar para os outros peixes, eles ficariam curiosos para conhecer essa nova moradia e percebeu que eles começaram a dar risada e a estranhar a sua fala. Quando ele terminou de fazer a sua narrativa, eis que os peixes falaram: é mentira, não existe vida fora deste lago. E, compreendendo aquela situação, o peixe-rei o chamou para junto daquela passagem estreita, daquele minúsculo buraco, e disse: veja só, eu não posso atravessar este local. Olhe o meu corpo, assim são os demais peixes. E o peixinho vermelho insistiu: é só vocês deixarem de comer menos, não ficar muito tempo no descanso, porque vocês vão encontrar a passagem de forma a chegar até o oceano como eu cheguei. Mas ouvindo aquilo, o que fez o peixe-rei? Peixinho vermelho, ninguém acreditou na sua narrativa, nem eu mesmo. Então, você deve seguir a sua caminhada, porque eu continuarei aqui no lago, porque lá fora não existe vida. E assim, o peixinho vermelho procurou aquela passagem estreita e foi viver a sua vida no Palácio de Corais. Os anos se passaram e eis que chega a estiagem. E, de fato, naquele lago que não teve mais água, todos os peixinhos morreram. Então, essa história que é trazida por Emmanuel, da lenda egípcia, no prefácio do livro Libertação, ela nos apresenta diversas circunstâncias pelas quais todos nós passamos em nosso dia a dia e que tem passagens estreitas onde nós precisamos fazer escolhas. E aí vai o nosso livre-arbítrio, questão 843 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se que se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. E o que responde os benfeitores? Que sim, assim como ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de obrar, pensando na escolha que foi feita pelo peixinho vermelho. Ele não estava satisfeito com aquela vida em comunidade que ele levava. Quando nós pensamos na vida em comunidade, nós também encontramos diversas circunstâncias que fazem com que ou nós acatamos, ou nós aceitemos aquilo que a vida em comunidade está nos proporcionando, ou eu faço a escolha de não seguir por aquele caminho. Quando nós falamos vida em comunidade, nós estamos apresentando a vida em família, a vida no trabalho, a vida no estudo, a vida na casa espírita, onde
cada um de nós, inserido neste contexto, teremos situações que podemos não concordar, porque às vezes nos são apresentadas condições que nós não concordamos, e por não concordar, nós muitas vezes nos afastamos daquele contexto porque achamos que aquilo que está sendo apresentado para nós não é de fato aquilo que eu acho que deveria ser, eu acho que está dentro dos postulados da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Então, nós vamos fazer escolhas. Só que, em muitas ocasiões, eu posso não concordar com aquela opção que está sendo apresentada, porque eu acho que ela não é correta. Entretanto, para eu ser aceita, para eu estar inserida naquele grupo, em algumas circunstâncias eu tenho necessidade de estar concordando, mesmo sem concordar. A vida em comunidade, a vida em família também nos apresenta uma série de condições que muitas vezes nós, por não compartilharmos daquelas ideias, nós nos afastamos. O que foi que aconteceu com o peixinho vermelho? Ele vivia em um ambiente onde os peixes só faziam comer, só faziam descansar, só faziam dormir. Quando nós pensamos nos níveis de consciência que são apresentados pela benfeitora Joana de Ângeles através da psicografia do nosso tio Divaldo no livro O Ser Consciente, onde ela apresenta os estágios da consciência de acordo com o Gurdjieff, os peixinhos que tinham esta vida ainda se encontravam na consciência de sono sem sonhos, ou seja, eles, na sua trajetória, só tinham como meta comer, descansar, dormir. Comer, descansar, dormir. Alguns, muitas vezes, ainda permeia na sua existência, no seu cotidiano, com esta prioridade de estar comendo, de estar descansando, de estar no lazer. Então, esta consciência de sono sem sonhos, ela precisa avançar para a consciência desperta, que foi exatamente o que o peixinho vermelho fez. Ele viu que naquela condição, naquele ambiente onde ele se encontrava, ele não podia ficar naquela condição. O que ele fez? A sua escolha. Ele optou por buscar um outro caminho. Mas para ele fazer isso, ele precisou se dedicar no seu dia a dia com relação ao estudo, o que muitas vezes nós também somos convocados ao estudo e não fazemos o estudo como nós precisamos. Lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, nós precisamos, no nosso dia a dia, estarmos buscando este estudo para nos conhecermos mais, para poder refletir sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações. Porque certamente o peixinho vermelho, quando ele estudava, ele refletia sobre cada possibilidade. E aí nós voltamos para o Livro dos Espíritos, a resposta da questão 919A, que nós conhecemos bastante, mas sabemos que aquela reflexão apresentada por Santo Agostinho nos leva a estar buscando o nosso modo de conviver, as nossas relações, porque ele nos apresenta diversos questionamentos que precisamos fazer no nosso dia a dia. Então, eu vou me perguntar se eu tenho feito todo o bem que é possível, quais são as atitudes que não são aprovadas e que ainda faz parte do meu ser, da minha conduta.
porque nós precisamos ter consciência, essa consciência desperta de que é necessário mudar. Só que para o processo de mudança, nem sempre isso é fácil, nem sempre as nossas escolhas, elas estão pautadas no Evangelho de Jesus. E aí fazemos escolhas por passagens que são largas, que não vão ser trabalhosas para nós, porque ainda temos dificuldades de traduzir este conteúdo em ações efetivas, em ações práticas. Então, na nossa caminhada, esta reflexão sobre o nosso modo de ser, essa introspecção que é recomendada por Santo Agostinho, ela é necessária. Inclusive, quando ele termina de fazer esses comentários, a resposta 919A, nós vimos lá posto que muitos males eles poderiam ser evitados se nós buscássemos esta reflexão. Então, aquele peixinho vermelho que não estava satisfeito com aquela condição de vida, ele buscou a mudança. Só que nessa busca, ele enfrentou vários desafios, como cada um de nós também enfrentamos desafios na nossa caminhada. E é justamente quando nos deparamos com essa passagem estreita, que são os sofrimentos, que são os desafios que estamos experimentando, certamente nós desejamos nos afastar. Nós não queremos isso para a nossa vida. O que aconteceu com o peixinho vermelho quando ele foi tragado pela baleia? Ele lembrou da oração. Olha que precioso recurso nós podemos estar buscando na nossa caminhada para nos libertarmos dos momentos difíceis. Ele buscou. E nós? Quantas vezes estamos na nossa caminhada nos dirigindo, buscando esta conexão, para que a gente possa receber a orientação, a inspiração, porque o nosso anjo da guarda, ele está ao nosso lado, ele está junto a nós, nos estimulando, nos fortalecendo, para que aquelas dores, elas possam diminuir, a gente possa sentir menos a dor, porque é fato, queridos amigos, que todos nós precisamos passar pela experiência na Terra e nessa experiência nós estaremos espiando, conforme está lá posto na resposta à questão 167 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Ou seja, cada um de nós está aqui para poder estar no seu movimento, no seu cotidiano, na sua trajetória, passar por estes momentos difíceis, mas conseguir transcender. Apesar dessas passagens estreitas, nós estamos nos libertando, que é exatamente o que traz esta passagem do evangelista Mateus, que nós falamos no início da nossa exposição, e que vocês encontram lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ou seja, quando nós atravessamos as dificuldades, são os chamamentos para que nós possamos nos libertar. E nós iremos nos libertar de maneira mais tranquila, de maneira mais amena, na medida que compreendermos que aquela passagem estreita, ela está sendo necessária para o meu avanço, para a minha ascensão. Porque todos nós estamos aqui com propósitos que são estabelecidos antes da reencarnação. E nesses propósitos que nos são apresentados e que nós acolhemos, nós voltamos acreditando
que vamos dar contas de todas as experiências que abraçamos em nosso planejamento. E aí lembramos de uma narrativa que está no livro Estante da Vida, capítulo 15º, O Compromisso. Nós vamos fazer uma síntese, mas é muito interessante essa história, porque um espírito que desejava reencarnar, ele faz uma petição e pede a cegueira, pede a surdez, pede a paralisia, a idiotia, a ausência de família, tudo isso porque ele reconhecia todos os seus delitos como assassino, como usurpador do dinheiro das pessoas, enfim, tudo aquilo que ele, na tomada de consciência, ele reconhecia como ato equivocado, ele estava fazendo um pleito à espiritualidade superior para que ele tivesse uma série de deficiências. E o que fez a espiritualidade superior? Disse que ele não precisava passar por tudo aquilo, mas que teria a oportunidade de, aos 30 anos, ser médium durante 30 anos. Então, ele acolheu aquela ideia como uma ideia promissora, como acontece com cada um de nós. Quando vamos reencarnar, certamente nós, tomando consciência dos nossos atos equivocados, também fazemos pedidos para que possamos ter esta libertação daquilo que foi as nossas mazelas. Entretanto, quando mergulhamos no corpo de carne, que as passagens estreitas são apresentadas para a nossa experiência, nós terminamos muitas vezes não cumprindo tudo quanto havia sido planejado. O que aconteceu com Alberto Nogueira? Ele, de fato, aos 30 anos, quando esteve reencarnado, ele começou o exercício da mediunidade, mas com 2 anos de exercício, ou seja, aos 32 anos, ele viveria até os 60. Ele não sabe se adoeceu por conta da mediunidade ou se ele se cansou da mediunidade. E quando ele foi procurado para atender um caso de obsessão, ele negou. Ou seja, quantos de nós não estamos tendo dificuldades nos propósitos que abraçamos, acolhemos, e nessas dificuldades nós terminamos nos afastando daquilo que deveria ser a nossa caminhada. Ou seja, nós temos esta liberdade de escolha, está lá na questão 843, ou seja, nós pensamos, tomamos a decisão e seguimos conforme a nossa decisão. Mas voltando à história do peixinho vermelho, ainda tem algo que é muito interessante de se destacar na sua história, uma história belíssima e que certamente teve um propósito para Emmanuel trazer esta lenda egípcia na introdução deste livro. Então, nós destacamos o movimento de retorno desse peixinho, pensando nos seus amigos, pensando naqueles que de forma nenhuma deram facilidades na sua vida, que corriam na sua frente para pegar os alimentos. Ou seja, apesar de todos esses investimentos contrários ao seu progresso, o peixinho vermelho ele foi movido pelo sentimento de compaixão, ou seja, quando ele ouviu que numa estiagem poderia faltar água ao lago onde ele viveu, onde ele angariou amigos, ele foi realmente movido deste sentimento. Onde é que nós encontramos este movido de compaixão? Na parábola do bom samaritano, quando passa o sacerdote, passa o levita e está lá na narrativa de Jesus. E o samaritano pôs-se aos seus pés e, movido
de íntima compaixão. Então, é este sentimento que nós carregamos em nosso íntimo, que faz parte da nossa trajetória e que nós precisamos fazer com que ele desperte. O peixinho vermelho se sentiu motivado a voltar para que os seus amigos, eles não desencarnassem, eles não falecessem, não morressem. Voltou, só que ele não foi acolhido. Então, ele fez a parte dele. E nós, neste momento de pandemia que estamos vivendo, será que já fomos tomados desse sentimento de compaixão? Que mesmo diante das dificuldades que eu estou vivendo, porque observando a narrativa, o peixinho vermelho, ele tinha que atravessar diversos obstáculos para ajudar ao outro. E mesmo com aquelas passagens estreitas que ele precisava atravessar, ele fez esse movimento de retorno. E nós estamos fazendo este movimento de retorno quando nós nos deparamos diante de muitos obstáculos e conseguindo vencer estes obstáculos, nós esquecemos de nós mesmos. Isto é uma escolha. Eu escolho por aquele caminho porque eu entendo que a minha participação irá trazer resultados positivos para quantos estão envolvidos na minha trajetória. Então, pensar neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, que muitas pessoas externam os seus medos, as suas ansiedades, a sua irritabilidade, e que nós estamos mais voltados para a convivência dentro do lar. Nesta convivência onde nós temos muitos desafios a vencer. Vamos pensar naquele que passou a trabalhar em casa, numa casa que é pequena, que tem numerosas pessoas. Então, são desafios que a convivência estará nos apresentando e nós, de consciências despertas, precisamos estar pensando nestes que dependem de nós, que a sua consciência não está tão desperta como a nossa. E nesta caminhada que estamos fazendo, vamos também trazer, fazer com que venha à tona este sentimento em nosso íntimo, para que a gente possa sair de si mesmo, para que a gente possa cada vez mais penetrar na dificuldade do outro, pensar que o outro é o meu irmão, é o nosso irmão e que precisa deste acolhimento. Um acolhimento que muitas vezes vai em uma palavra, vai em uma ligação, vai em uma mensagem, vai em um áudio que nós estamos mandando e que nós estamos colaborando para que a passagem estreita dele seja mais amena, seja menos dolorosa. Porque se nós pensarmos na nossa caminhada evolutiva, imaginemos que se a nossa vida ela fosse aquela linha reta. Todo dia eu acordo, é sempre a mesma coisa, eu não enfrento desafio em um mês, em um ano, em 2 anos. O que vai acontecer? A falta de motivação, a falta de incentivo. Então, nós precisamos entender que todas essas circunstâncias adversas que chegam à nossa caminhada são experiências para darmos um salto qualitativo em nosso processo de crescimento. Expiações ainda temos que estar experimentando na nossa caminhada, porque o nosso passado de delitos, ele nos conclama agora para um novo olhar, para uma nova direção. E se acolhemos essas experiências difíceis, significa de que já estamos amadurecidos e compreendemos que já temos condições
de dar conta, de carregar esse fardo e sair da experiência vitorioso. Então, nesta caminhada do peixinho vermelho, que se assemelha com a nossa caminhada, vamos fazer a síntese de passos importantes para o nosso viver na atualidade: o estudo, a oração, a compaixão, ou seja, são caminhos que se apresentam para que a nossa passagem estreita ela não seja tão dolorosa, ela não seja tão difícil, porque todos nós, em maior ou menor grau, estaremos vivenciando experiências difíceis e que nos conclamam a colocarmos em prática esse conhecimento já adquirido, porque nós já temos o conhecimento, nós já compreendemos que todas as adversidades, elas fazem parte de nosso processo de crescimento e da escolha que nós fizemos anteriormente como como oportunidade para a nossa libertação. E agora? O que vamos fazer? Nós precisamos trazer Jesus para o nosso íntimo, lembrando daquela passagem da mulher adúltera, quando em praça pública Jesus disse: vai e não tornes a pecar, ou seja, ela tinha uma vida que levou, que direcionou àquela atitude que ela teve, mas Jesus lhe deu a oportunidade, como o nosso Pai continua a nos oferecer muitas oportunidades. Mas ela procurou Jesus à noite para poder saber o que ela precisava fazer. E o que foi que, qual foi a sua direção? Ela não podia continuar naquela cidade e foi buscar uma vida nova. Nesta vida nova, certamente, ela passou por experiências muito difíceis, experiências com dificuldades financeiras. Podemos imaginar a mulher naquela época, o quanto de dificuldades não experimentou, porque não tinha trabalho, não tinha dinheiro e não podia mais ficar naquela cidade. Mas a caminhada dela fez com que ela acolhesse 10 anos depois aquele que tinha sido o seu companheiro e que ela pôde levar a mensagem de Jesus. Mas temos também a mensagem daquela mulher que tinha vida dissoluta, mas que conheceu a Jesus. E quando conheceu a Jesus, a sua vida não podia ser mais a mesma. E ela realmente passou a viver de forma a não mais retroceder nas atitudes equivocadas que tinha como mulher de vida, entregando-se a todos os homens que batiam à sua porta. E ela pôde experimentar essa passagem estreita quando descobriu aqueles leprosos que foram expulsos da cidade, e ela passa a conviver com aqueles leprosos. Esta mulher passa a fazer narrativas da vida de Jesus. Então, toda aquela mudança que foi possível acontecer através da sua transformação, da sua transcendência, abandonar o homem velho para seguir o homem novo. O que fez Clara de Assis quando resolveu sair da vida farta que ela tinha para também se dedicar junto com Francisco de Assis no seu aprendizado. Mas aquela mulher, nessa vivência com os leprosos, eis que também descobre as manchas a fazerem parte, a tomarem parte do seu corpo. E quando ela já estava em uma condição que via sua morte iminente, ela pede para poder voltar à cidade
e encontrar com Maria. E eis que, chegando à porta da cidade, ela cai, e nesta queda ela expressa o seu desejo de encontrar com Maria e com João. E eis que já caindo na noite, já nos braços, depois de ter passado alguns dias entre a vida e a morte, eis que ela começa a recobrar os seus momentos de beleza, as palavras de Jesus e sente que ele se aproxima quando ele diz: Vem, você já atravessou a porta estreita. Então, é esta mensagem de Jesus que nós precisamos traduzir em nosso íntimo. Nós precisamos trazer Jesus para fazer morada constante em nosso ser. Ainda vamos atravessar de sabores, ainda vamos viver incompreensões, ainda seremos caluniados, ainda teremos diversas condições. Mas Jesus está batendo na nossa porta, está dizendo: é a hora de você passar por este caminho estreito, porque adiante eu estarei de braços abertos para lhe receber. E o que nós temos feito neste mergulho para dentro de si mesmo, para compreender que esta mensagem ela é atual, que se estamos vivendo nesta pandemia, nós sabíamos que iríamos atravessar este momento. Então, é chegada a hora. Não podemos adiar. A nossa consciência já está desperta, porque, mesmo sendo ridicularizados pelos nossos colegas de trabalho, não compreendidos pelos nossos familiares, se temos a consciência firme de que estamos buscando seguir os passos de Jesus, não podemos nos comprometer mais. O compromisso negativo de hoje vai se reverberar em um futuro onde ainda teremos que retornar para a expiação. A expiação, conforme nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, é os sofrimentos físicos e morais que teremos que experimentar para poder refazer aquele caminho equivocado. Então, se nós já temos toda esta compreensão, todo este conhecimento, o que está fazendo com que a nossa marcha ela fique ainda para trás? Nós não podemos permitir, conscientes que somos, de que o amanhã ele vai ser melhor do que foi o dia de hoje. E nós sabemos que o dia de hoje já foi melhor do que o ontem. Porque quando nós falamos do dia, não falamos do dia 24 horas. Nós estamos falando de um tempo onde nós já despertamos por esta compreensão. Então, esta passagem estreita, ela estará cada vez mais presente enquanto tivermos que refazer esta nossa caminhada, porque ninguém reencarna se não tenha um objetivo psicológico que seja exatamente refazer estes caminhos que percorremos de maneira equivocada. Quais são essas passagens estreitas que experimentamos? Os adoecimentos, a situação econômica que muda, o afastamento de pessoas queridas da nossa convivência por condições adversas que surgem nesta caminhada. Então, nós precisamos ter esta compreensão de que toda essa passagem estreita, ela tem um termo. E este termo, ele estará cada vez mais próximo na medida que estivermos nos esforçando. O esforço, a perseverança para a mudança, porque estaremos mudando
cada vez mais que estivermos refletindo sobre as nossas ações no cotidiano, lembrando da indicação de Santo Agostinho, e que podemos cada vez mais nos libertar dos nossos atos falhos, quanto mais fizermos estas reflexões. Que nós possamos, de fato, nesta compreensão da passagem estreita de nossa vida, transcender, acreditando que tudo tem um propósito e que, se estamos atravessando estas experiências, cabe a cada um de nós tirar todas as pedras que ainda se apresentam no caminho. São pedras colocadas muitas vezes num familiar difícil, muitas vezes num colega de trabalho que não gosta de nós, muitas vezes na própria casa espírita, nas dissensões que experimentamos, mas sabendo, entendendo que tudo tem um propósito para o nosso crescimento. Então, vamos amadurecer sobre estas mensagens trazidas pela doutrina espírita, pelo Evangelho de Jesus, para que cada vez mais nós sigamos confiantes, com a certeza irrevogável de que seremos vitoriosos ao termo da nossa experiência. Vamos levar essa história do peixinho vermelho. E aqueles que têm o livro Libertação, busque essa história no início do livro para poder trazer estas mensagens nesta lenda egípcia que se aproxima de cada um de nós. Vamos orar para encerrar este nosso momento, entregando a Deus, ao nosso Pai Celestial, as nossas ânsias, as nossas dificuldades, as nossas dores. Cada um de nós vivencia momentos delicados, mas temos fé, acreditamos que a passagem estreita ela nos direciona para o alcance da plenitude. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que Ele nos acolha, que Ele derrame sobre nós o teu amor incondicional. Sabemos que não estamos sozinhos. E a nossa Mãe Santíssima, que ela, como mãe, também nos coloque em seu colo, para que as nossas dores sejam aliviadas. A gratidão por este momento de estarmos aqui, refletindo sobre como nos conduzir melhor a partir de amanhã. E encerramos este momento pedindo ao nosso Mestre Jesus que continues conosco, envolvendo-nos com a tua paz e com o teu amor, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos aos amigos do Centro Espírita Humberto de Campos por mais este convite de estarmos aqui partilhando as nossas experiências. E que os nossos irmãos que mantiveram o seu contato conosco, com as vibrações amorosas, que em breve estaremos juntos mais uma vez, com a certeza de que aprendemos um pouco mais, e isso nos servirá para levarmos
a nossa trajetória, conscientes de que seremos vitoriosos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Muita paz para todos nós. Uma boa noite e muito obrigada.